esse nosso segundo bloco e vamos lá. Em relação à perícia, nós já vimos que ela é um ato complexo, ela vai provar, ela vai esclarecer causas mais complexas, aquilo que naturalmente, por meros documentos, por meras testemunhas, ou ainda pelo conhecimento prévio do juiz, não é possível fazer o julgamento. Então, para isso vai existir a nossa perícia. E aí nós temos 3 tipos de espécies de prova pericial. Então, 3 tipos de espécies de prova pericial. Nós vamos ter o exame, a vistoria e a avaliação. O exame, ele vai fazer uma análise em relação a pessoas, ele vai inspecionar pessoas, ele vai inspecionar coisas móveis ou semoventes. Semoventes são animais que vivem em bandos, como por exemplo ovinos e por aí vai. Então, por exemplo, vamos dizer que num caso nós temos que ter uma prova médica, uma perícia médica. Vai acontecer um exame pericial. Se for uma análise de um celular que deu problema, vai ser um exame pericial em relação a esse celular. Então, o exame, ele vai observar, ele vai inspecionar pessoas, bens móveis e semoventes, que são os animais que vivem em bando. Já a vistoria, ela sempre vai inspecionar bens imóveis. Então, sempre quando estivermos falando de casa, apartamento, terreno e por aí vai, esses bens imóveis, nós vamos ter vistorias. A inspeção desses bens imóveis vai se chamar vistoria. Então, sempre quando for algo nesse sentido, nós não teremos um exame pericial, mas sim uma vistoria. E por final, nós temos a avaliação. A avaliação, ela é um pouco mais ampla e ela vai avaliar sempre quando for necessário estabelecer o valor de um bem ou de um direito. Então, a avaliação é tudo aquilo que não se encaixar nos outros dois. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer a análise de um documento específico para verificar a valorização de um item específico, e aí nós vamos poder utilizar a avaliação. Então, o que não couber dentro de exame e dentro de vistoria vai caber dentro de avaliação. Então, a perícia ela vai poder ser sobre qualquer tipo de coisa, desde que haja uma necessidade técnica específica de compreensão daquela situação. E aí a perícia, por ela ser mais complexa e por ela ter essa especificidade de ordem técnica, por ela ser cara, ela vai poder ser indeferida, assim como todas as outras provas. E ela vai poder ser indeferida em 3 hipóteses. A primeira delas é quando o que for para ser provado não necessitar de uma necessidade técnica para elucidar aquela questão. Vejam, lembra quando a gente falou do conceito ali de prova pericial com Didier, que ele fala que necessita de uma capacidade técnica específica sobre o que se está discutindo. Então, se isso não for verificado, se outra coisa puder elucidar o documento de um caso, você não vai precisar fazer uma perícia e o juiz vai poder dispensá-la. Por exemplo, vamos dizer que nós estamos falando de um contrato específico e a parte juntou vários comprovantes de pagamento. E aí, nesses comprovantes, a outra parte pediu perícia técnica para uma análise desses documentos. Vejam, não se está discutindo a validade ou não da assinatura daqueles documentos. Apenas foi solicitada uma perícia para analisar aqueles documentos, já que eles eram volumosos. Veja,
a análise desses documentos não precisa de perícia. Por quê? Porque os documentos não são complexos, eles só são volumosos. Então, o juiz pode ou analisar por si só, ou demandar dentro da própria vara que as pessoas analisem aquele documento e lhe passem um relatório. Não há necessidade de um técnico, de um analista que possa analisar cada um daqueles documentos. Então, pelo princípio da celeridade da economia processual, essa perícia vai poder ser dispensada ou indeferida e determinado que seja analisado esses documentos de outra forma. Veja que é diferente se a gente estivesse falando de validade ou não de assinaturas. Vejam, saber se uma assinatura é falsificada ou não é uma coisa extremamente complexa. E o juiz e seus servidores não têm nenhuma capacidade técnica para fazer a análise disso. Aí sim, a gente precisaria de um perito para poder analisar aquele documento, aquela forma de assinar e verificar se aquela assinatura é válida ou se ela é falsificada. Observaram a diferença? Então, sempre que o juiz ele tiver uma opção de analisar aquele caso sem que haja a necessidade de uma perícia, de uma forma que outras provas possam esclarecer o ocorrido que não seja a perícia, ele vai utilizar. Por quê? Porque a perícia é um ato mais complexo, mais demorado e mais caro. E por isso, só deve ser utilizada por extrema necessidade. A segunda opção em que a perícia ela pode ser indeferida ou ela pode ser dispensada é quando for desnecessária em vista das outras provas. Ou seja, quando o juiz analisar o caso e ele entender que já tem documentos suficientes para ele fazer o julgamento, não há necessidade de fazer uma perícia em juízo para que possa analisar isso. Ou seja, não é que ele não pode fazer a perícia, ele até pode, mas a existência da perícia no processo não vai mudar as convicções dele. Por quê? Porque ele entende que as provas que já tem naquele processo já são suficientes. O que está ali já prova de quem é o direito. Um caso como esse que a gente pode observar é, por exemplo, vamos dizer que um trabalhador entrou com uma reclamação dizendo que ele foi demitido injustamente, uma trabalhadora, porque ela estava doente e ela pegou lúpus no trabalho. Veja, gente, lúpus é uma doença muito específica. E lá no trabalho, tanto a autora quanto a ré juntaram vários documentos. Inclusive, a autora juntou documentos de antes de trabalhar lá na empresa que já atestavam que ela já tinha lúpus. Então, veja, no processo existem documentos que comprovam que a autora ela tem realmente a doença, mas que essa doença já existia mesmo antes de ela trabalhar na empresa. Então, não há necessidade de o juiz produzir uma prova pericial para entender se essa doença foi adquirida no trabalho ou não. Por quê? Porque já existem documentos no processo informando que é uma doença pré-existente. Então, se aquelas provas ali já são suficientes, é desnecessária a perícia. E se é desnecessária a perícia, o juiz pode sim fazer o indeferimento. Lembrando que, gente, todas essas causas de indeferimento que a gente está falando aqui, tudo tem que ser justificado. Nada pode ser simplesmente indefiro. Todas as decisões elas têm que ser fundamentadas. Então o juiz tem que explicar o porquê ele vai deferir ou indeferir uma prova pericial. E depois, a terceira condição para esse indeferimento é quando a perícia for impraticável ou impossível
Quando, por exemplo, aquela situação, ou vamos dizer que é uma situação de insalubridade. A gente tem um local que ele tem um barulho muito alto e esse barulho chegou a levar a surdez a este trabalhador. Vejam, essa relação de trabalho já tem 5 anos e hoje em dia a empresa está em outro local, ela já trabalha com um maquinário completamente diferente do daquela época. E hoje em dia, aquela operação que o trabalhador trabalhava não existe mais, ela já foi terceirizada. A prova pericial, ela é completamente impraticável, porque aquela situação não existe mais. Então, se o juiz determinar que seja efetuada perícia naquele local, aquela perícia ela não vai ter uma conclusão efetiva. Por quê? Porque não é onde o trabalhador trabalhava na época, não é o mesmo instrumento, nem as mesmas condições e sequer a mesma empresa que está realizando aquele trabalho. Então, se torna uma perícia impraticável. Ou quando ainda não tem mais a coisa, por exemplo, vamos dizer que era um maquinário específico que ele trabalhava, mas esse maquinário, além de não ser utilizado mais, a empresa já se desfez dele. Veja, a máquina não existe mais. Como é que vai se realizar uma perícia em cima de um documento que não existe mais? Então, nós vamos ter esses 3 tipos de indeferimento de perícia. Quando a prova não depender de conhecimento técnico, quando os documentos que estão nos autos ou as provas que já foram produzidas nos autos já forem suficientes para elucidar a situação, ou então quando for impraticável. Indeferimento da perícia, ele vai poder acontecer de ofício ou a requerimento das partes. Professora, é só o indeferimento? Não. O deferimento e a solicitação de perícia também vai poder ser de ofício e também vai poder ser a requerimento das partes. E o juiz vai poder entender 2 coisas. Primeiro, analisando a questão da perícia, se ele entender que há uma outra forma de provar que não seja a perícia, ele vai poder indeferir e determinar a substituição da perícia por uma prova técnica mais simples. Ou seja, uma prova técnica em relação a um ponto específico que vai poder ser feita de outras formas que não seja a perícia, como uma inspeção judicial, como uma prova testemunhal, alguma coisa nesse sentido. Ou então, ele vai poder converter essa perícia em uma inquirição do especialista. Por exemplo, vamos dizer que nesse caso, por exemplo, da prova sequer existir. Vejam, não tinha mais o maquinário. O maquinário não era possível mais realizar a perícia. Então, o que o juiz ele pode fazer? Ele pode chamar um perito técnico que tenha conhecimento sobre aquele maquinário, que possa fazer perguntas a ele sobre como é que a máquina funciona, o que ela ocasionava, se fosse executado dessa forma, o que poderia acontecer, para que essa prova possa ser constituída. Então, a prova pericial ela vai poder ser substituída por 2 outras provas, ou pela inquirição do especialista, ou por uma prova técnica mais simplificada, uma prova técnica que vai observar, em vez de tudo aquilo, todo aquele cenário, apenas um ponto específico, ok? E além disso, nós temos algumas condições. Como é que a gente vai considerar que o perito é realmente especialista, que realmente ele tem técnica em relação àquela condição? Primeiro, ele vai precisar ter uma formação acadêmica sobre aquela situação que estamos discutindo, para que haja uma comprovação da habilidade dele.
E além disso, ele vai poder se valer de alguns recursos tecnológicos ou técnicos em relação ao que ele estuda ou ao que ele irá analisar. Então ele vai poder utilizar ferramentas, vai poder utilizar medidores, vai poder utilizar equipamentos específicos de acordo com a natureza de cada perícia. Para o juiz deve analisar o que deve ser ponderado tecnicamente naquele caso específico. E aí nós temos ali algumas considerações para o perito. Primeiro, lembra que a gente falou que as provas elas são sempre direcionadas para o juiz. As provas não são das partes, elas são do processo e são direcionadas ao juiz, ao convencimento do juiz. Com a perícia não seria diferente. O perito está ali para auxiliar o juiz a julgar aquele caso. E nessas condições ele deve ser imparcial. Ele não pode ser tendencioso a nenhuma das partes. E diante da necessidade dele ser imparcial, ele pode ser acusado de suspeição ou de impedimento. Mas na frente a gente vai ver o que é suspeição e o que é impedimento. Mas basicamente o impedido é aquela pessoa que ela não pode participar daquele processo de forma alguma como perito. E o suspeito é porque ele pode acabar deixando de ser imparcial, porque ele pode ter algum interesse ou porque ele pode ter alguma animosidade ou amizade com a outra parte. Então, por ele ter a necessidade de ser imparcial, ele vai poder ser alegado de suspeição e impedimento, ok? Para garantir essa imparcialidade. Se ele for alegado dessas duas condições, se houver a alegação dessas duas condições, o juiz pode afastar esse perito e nomear um outro perito. Claro que a parte requer, a parte alega, e cabe ao juiz analisar se é devido ou não. Mas, se entender que é devido, o juiz afasta ele e substitui por outro perito. E isso pode também ser uma condição que as partes não precisem alegar. Por exemplo, vamos dizer que o perito é nomeado pelo juiz, o juiz vai lá e dá um despacho, perita Patrícia Caciquinho, nomeada para esse processo, diga aí se aceita este encargo, se aceita esse trabalho. Eu posso devolver dizendo, excelência, especificamente em relação a esse caso, eu peço a minha substituição, visto que eu sou amigo íntimo de uma das partes, então não posso atuar nesse processo. Fora isso, após aceitar, emitir um juízo de valor de ordem técnica. Lembra? O laudo pericial dele é de técnica, é de especificidade sobre aquilo que está sendo discutido. O perito vai poder dizer o juízo de valor dele? Não. Ele vai poder emitir a opinião dele de forma jurídica? Não. Ele só vai poder emitir o juízo de valor dele de forma técnica, ok? A gente volta no próximo bloco para continuar falando sobre isso.